em suas múltiplas dimensões. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez. Desculpa pelos problemas de manhã, coisas da vida, né? E para começar, eu queria ler um texto que eu fiz com suas devidas referências, tá? Depois de quase 2 anos, voltamos com a Semana do Cérebro. Um evento que busca trazer alegrias, sorrisos, conhecimentos, mas também traz a reflexão do nosso dia a dia. Assim, não podemos esquecer de tudo aquilo que estamos passando. Tudo começou numa pequena cidade em Wuhan, na China, e devido à sua alta contaminação, em pouco tempo, o mundo inteiro estava sofrendo. Um inimigo invisível assola a humanidade. Pânico, desespero, desamparo são sentimentos que chegam àqueles que sofrem por conta desse vírus. Os números não param de crescer. Mais números? No Brasil, são 11.227.717 pessoas já contaminadas. 9.958.556 pessoas que foram recuperadas. E 274.889 vidas foram perdidas. Citando o poeta cearense Braulio Bessa, são números frios que não tocam a gente. Espero que esses nomes possam tocar. João, Paula, Francisco, Marlene, Evaldo, Carla, Carlos, Lucas. E agora, José? A festa acabou. Professores, cobradores e até mesmo jogadores. Caminhoneiros, médicos, pais, mães, irmãos, avós. São inumeráveis rostos, pessoas, famílias, histórias. O sentimento da falta dessas pessoas no coração de cada um dos seus familiares. O Sinapses acolhe todos que um dia perderam alguém. E antes de receber os nossos convidados, eu gostaria de agradecer a todos os profissionais de saúde que se arriscaram a salvar as vidas por todos aqueles que nos cercam. Fiquem em casa e protejam-se. E para compor a mesa, eu convido a doutora, professora Jussara Mapurunga, que é doutora em psicologia pela Unifor, mestrado em psicologia também pela Unifor, docente do curso de psicologia, autora do livro TPM, Tensão, Paixão e Mal-Estar, a subjetivação de uma mulher em tensão pré-menstrual. A uma colega de longa data, Ana Patrícia Martins, neurocientista com especialidades em neurofeedback, engenheira química, psicanalista, MBA em marketing, gestão de projetos em SEAD na França, e também a fundadora da Semana do Cérebro, a doutora Andréa Quezada, que é PhD em Neurociências e Cognição pela Universidade Boham, mestre em Psicologia e psicóloga pela Universidade de Brasília, UNB, docente do curso de Psicologia na Universidade de Fortaleza, professora do curso de especialização em Neurociências e Reabilitação, professora do curso de pós-graduação em Neuropsicologia e Terapia Cognitivo-Comportamental na Unicristos, trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais, como Alemanha, Estados Unidos, Japão e Argentina, artigos nos periódicos internacionais Psychoneuroendocrinology, Stress and MGM Reports, pesquisadoras da área de estresse, maus tratos, síndrome congênita do Zika vírus e fenilcetonúria, PKU, autora do livro infantil juvenil A Caixa Mágica e a Busca dos Tesouros Escondidos. Está com vocês a palavra. Ravi, é um grande prazer. Obrigada pela apresentação, amei, linda. Jussara e Ana, né? A gente faz as mesas aí a longas datas, né? Marca aí a Semana do Cérebro. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente por vocês terem aceito o nosso convite. E vamos fazer essa palestra leve, com muita diversão, com muita alegria, com muito conhecimento e muita aprendizagem. Então, vamos lá. Para começar, pessoal, nada melhor do que a gente conhecer um pouquinho mais das palestrantes, né? Vou apresentar aqui minha tela inteira. Estamos aqui, né? Juntas, se divertindo, trabalhando com conceitos interdisciplinares, juntando neurociências, psicanálise, artes, diversão. A Ana é uma verdadeira artista. A Jussara, né? A gente via, tanto com a Ana e com a Jussara, a gente viaja muito para congressos, tá certo? A Jussara escreveu um livro belíssimo sobre TPM, tá? Então, assim, é nesse humor, nessa vibe, nesse alto astral que a gente trabalha, tá ok?
Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, a apresentar aqui o nosso tema de hoje. Só antes de eu começar, pessoal, informo que essa palestra vai ser gravada. Está sendo gravada? Ok, Ravi pode estar me falando, Janine. Ela é gravada pelo YouTube já. Perfeito, excelente. Vamos lá. Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre a pandemia da Covid-19, pânico, desamparo, corpo e mente em suas múltiplas dimensões. É um tema muito difícil, nós estamos vivenciando isso. Nós nunca esperávamos vivenciar isso. Vocês já tinham esperado alguma vez na vida? A gente vê em filmes, eu costumo passar um filme na minha disciplina, que é Sentidos do Amor, e fala algo muito parecido com isso que a gente está vivendo, mas a gente nunca esperava por isso mesmo, não, apesar de ver em alguns filmes. E aí, se a gente começar a trazer as falas das crianças, eu fiz uma mistura de falas de crianças de diversas partes do mundo, né? Tanto crianças brasileiras, crianças alemães, isso aqui eu só trouxe para ilustrar um pouquinho. Esse é o desenho que uma criança fez do coronavírus. E ele diz assim: isso é o coronavírus, ele é malvado. Aí a outra já diz o seguinte: a gente pode morrer disso, né? E é uma grave doença. Outra já define o coronavírus assim: o meio é redondo, verde, e nas pontas tem umas espinhas. Espinhas, né? Legal essa palavra espinhas, o significado. Aquilo que fura, aquilo que machuca, né? Aquilo que nos atrapalha. E aí tem uns que falam assim: diante do coronavírus, eu sinto falta do cinema, eu sinto falta da piscina, eu sinto falta do kebab. Kebab é uma comida típica turca que eles comem muito na Alemanha. Eu sinto falta de encontrar os amigos. E outra criancinha diz o seguinte: o coronavírus já está aí muito tempo, então eu já esqueci como era sem ele. Isso está acontecendo também conosco. A gente tem medo de morrer, a gente tem falta dos amigos, falta do nosso trabalho presencial, falta da Semana do Cérebro presencial, apesar que tá muito bacana, só agradecer a equipe, né? Muitas crianças têm falta de ver os avós, que os avós estão isolados, porque são de risco. Opa! Mas a gente vai mudar esse conceito hoje. Não são só os avós, não, tá? As coisas estão mudando. Aqui o Ravi já falou, eu não vou me adentrar muito, e vocês já estão cansados de ouvir isso, né? No total aqui no Brasil, né, 11.439.000, tá certo? Ou seja, 277 mil mortes. Esse dado foi do dia 13 de março. Só no Ceará, 468 mil, né, por volta, de mortes em torno aí de 12.196. Tá difícil a situação. E nós temos o medo do contágio, nós temos as perdas, as lutas, que são imensas. E para se segurar, né, para preservar aí a nossa saúde, para nos mantermos aí saudáveis e tentar evitar o contágio, o isolamento social, é o que a gente está vivendo agora, cada vez mais restrito, né? Vivemos isso no começo, tivemos ali uma breve trégua que a gente saiu respeitando a biossegurança e agora voltamos novamente para esse isolamento social mais rígido. E mesmo quando tivemos alguma trégua, ainda isolamento social. A gente não podia abraçar, a gente não podia beijar, né? Muitos idosos estavam isolados e a gente sente falta disso. Eu, pelo menos, estou sentindo falta. Eu não sei vocês, acredito que sim. Todos nós estamos sentindo falta disso. E as crianças que vêm te abraçar, de repente a criança vem aqui: oi, tia! Aí você diz assim: não pode, não pode, olha o coronavírus, né? Eles já estão irritados com isso. E para piorar, crise financeira, né? E quais as consequências de tudo isso? Quais são as consequências disso? Eu não sei falar, pessoal, sem falar do biológico, do psicológico e do social. Então, através dessa visão, né, holística, juntando biológico, psicológico e social, eu vou estar abrindo essa mesa, né, mostrando aí um pouco dessas consequências do Covid. A gente sabe, e
foi falado muito e achava-se que era só isso, né? Que os nossos pulmões são afetados, tá? Essa aqui é a imagem, essa que está passando aqui, ó, é a imagem, tá? É uma autópsia do pulmão de um paciente que faleceu por Covid-19. E aí a gente consegue visualizar aqui os inflamassomas ativos, que é esses pontinhos vermelhos aqui, ó, tá certo? Em algumas células a gente consegue esses pontinhos vermelhos. Então, diante de um vírus, ele vai se ativar, ok, para poder lidar com a situação. O problema é quando ativa demais. E aí, o que acontece? Exatamente. Muitas pessoas estão vindo a óbito, né? E esse artigo é magnífico, de 2020, novembro de 2020, traz isso, né? Como esses inflamassomas, eles são ativados em resposta à infecção do Covid e eles estão associados, sim, com a severidade nos pacientes, tá certo? Ah, é só o pulmão? É só o problema respiratório? Gente, esse problema respiratório traz sequelas gravíssimas. Sabe por quê? Vai faltar oxigênio no nosso lobo frontal. O lobo frontal é aquele que nos diferencia dos outros animais. Consequentemente, é aquilo que a gente usa para o planejamento, para a tomada de decisões, para o controle das nossas emoções, tá? Então, se não chega o oxigênio até lá, isso vai estar afetando também o nosso comportamento, ok? Mas não é só isso, não, tá? Tem muito mais. A perda do olfato. Eu estava conversando com vários estudantes, amigos, parentes que perderam o olfato, e eles dizem que é uma sensação muito ruim. Alguns estão mudando até mesmo o paladar por essa perda de olfato. Então, estão sentindo gosto de gasolina, gosto estranho que eles não conseguem descrever. Uns já voltaram, outros já estão há mais de 6 meses sem sentir o olfato. E é interessante porque a memória olfativa é uma das menos afetadas pelo tempo. A memória olfativa, ela é extremamente importante porque o olfato ele está ligado ao sistema límbico, ao sistema das emoções. E por estar ligado ao nosso sistema límbico, muitas pessoas que estão perdendo o olfato estão desenvolvendo depressão. A psicologia tem que voltar o olhar muito para isso, tá certo? Não é só através da estimulação com diversos cheiros, mas também verificar a questão da depressão. Nós fazemos as duas coisas, tanto a estimulação, quanto também, né, cuidamos aí da pessoa que está com depressão, tá? E olha o que acontece biologicamente. Se você olhar aqui a perda do olfato, o bulbo olfativo, que é essa areazinha aqui, ó. Então, sai do canal, tá certo? Aqui das narinas, né? E vai exatamente aqui ligado, você tem esse amarelinho aqui que vocês estão vendo, ó, é o bulbo olfativo, tá certo? Então, olha aqui, um bulbo olfativo aqui à esquerda, normal, e aqui você vê o bulbo olfativo o quê? Alterado, tá certo? Então, você vê a alteração. Esse aqui, pessoal, é de uma mulher, de uma paciente mulher de 20 anos de idade. Você vê essa alteração aqui, essa deformação, né, na morfologia do bulbo olfativo, tá? E segundo esse artigo, 43,5% dos casos tiveram volumes do bulbo olfativo reduzido, tá certo? E 91,3% tiveram anormalidades na intensidade dos sinais, incluindo a microhemorragias. Quando você tem exatamente, eu trouxe 2 casos aqui para explicar direitinho para vocês. Olha só, aqui é uma paciente do sexo, aqui está o bulbo olfativo, tá? É uma paciente do sexo feminino, 30 anos, ela teve Covid, né? Teve anosmia, teve essa perda do olfato, e aqui, essa imagem sagital, o que ela demonstra? Um foco hipotenso, consistente aí com hemorragias, tá? Quando a gente tem já um foco hipertenso, o que a gente teria? A gente teria aí a degeneração também. Aqui a gente já vê microhemorragias, o que explicaria, por exemplo, essa anosmia, tá? Essa perda do olfato, ok? Aqui, pessoal, a gente já tem um paciente, né, do sexo masculino, 30 anos de idade, também com Covid-19, ok? Também com anosmia, perdeu esse olfato. E aqui, ó, essas setinhas bem pequenininhas aqui, estão vendo?
ela mostra o espessamento e a aparência aglomerada do filia do nervo olfatório, tá? O que explicaria, nesse caso, também a anosmia. Então, são várias alterações que a gente vê e que explica a perda do olfato. E, como eu falei, perder o olfato está relacionado aí com o desenvolvimento de depressão. Muitas pessoas que perderam o olfato têm apresentado depressão, tá? Então, quanto mais cedo for feita a neuroreabilitação, melhor, através de o uso de vários cheiros, tá ok? Tem que estimular mesmo para que ele volte. Como eu falei, além da falta de oxigênio, né, da perda do olfato, essa falta de oxigênio também tem afetado o lobo frontal e tem visto também há relatos de alteração no lobo frontal. E aí eu trouxe um outro caso para vocês, tá certo? Uma mulher de 77 anos que não tem história neurológica, ela apresentou, observe, não tinha história neurológica, nenhuma alteração. Ela apresentou comprometimento da consciência após 18 dias de história de infecção por Covid-19 e teve que ser entubada, ventilação mecânica invasiva, tá? Foi usado os medicamentos, isso aqui não é nossa área, deixei isso aí para os médicos, e apesar de ter uma melhora respiratória, certo? Às vezes, desde a primeira avaliação neurológica, ele tinha uma dificuldade, isso nos interessa bastante, ele tinha uma dificuldade aí do comportamento direcionado ao objetivo. A gente sabe que o lobo frontal é fundamental nesse aspecto, é importantíssimo, tá certo? Para a gente ter esse comportamento direcionado ao objetivo, tá? Não tinha meningite, não tinha irritações, sinais, nada assim mais nítidos, reflexos primitivos estavam ok, foram observados. Agora, olha só que interessante, no EEG, pessoal, a gente verifica uma lentificação generalizada, principalmente nas regiões frontais. A gente sabe que o lobo frontal está envolvido com memória operacional, ou seja, também conhecida como memória de trabalho, está envolvido com controle das emoções, tá certo? Está envolvido com planejamento, com a tomada de decisão. Então, essa atividade lentificada afeta essas diversas atividades, inclusive, por exemplo, a atenção, prejudicando aí a aprendizagem, tá? Então, se você verificar aqui, isso aqui é um EEG, aqui a gente consegue ver, né, esse traçado aqui a gente consegue ver quanto mais verde e azul, significa que tem menor atividade. Então, aqui no lobo frontal, você vê uma menor atividade, tá certo? Nessa paciente aí que teve a COVID, ok? Então, já tem relatos, essa é uma carta do editor, é bem curtinha, né? Foi publicado agora, em 2020 também, e é incrível, exatamente mostrando aí alguns estudos que relatam que os pacientes com COVID estão tendo, sim, essas alterações nas disfunções, nas funções, executivas, né? Que eles estão chamando aí de disfunção executiva. Aí a gente diz, não, mas os adultos, né, acima aí de 50 anos, mais os idosos, eu sou jovem, não vou pegar, então posso sair, posso me aglomerar, as minhas crianças não vão pegar, nada disso, pessoal. E se pegarem, vão ser assintomáticos, ou serão casos muito leves, nada disso, pessoal. A gente está vendo que não é bem assim, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado. Tem jovens morrendo, tem crianças morrendo, tá? Eles estão falando agora numa que a gente abrevia como SIMP. O que é isso? É a síndrome inflamatória multissistêmica, tá? Então, que eles chamam de COVID infantil atípica, ok? Essa síndrome inflamatória multissistêmica
ela é uma doença que em diferentes partes do corpo podem ficar inflamadas. Ou seja, eles acharam o vírus no coração dessas crianças, tá certo? Nos pulmões, nos rins, nas peles, nos olhos, nos órgãos gastrointestinais, tá certo? Essas são as palavras do Dr. Ferrante, ok? Então, esse aqui é só para ilustrar. E aparecem muitas erupções. Então, às vezes, a pessoa aparece com manchinha e diz, o que que é? Será que é alguma alergia? Cuidado, pode ser Covid, tá certo? Principalmente se aparecer em crianças e jovens. Cuidado que pode ser Covid, né? E é só isso? Não, a gente tem que se preocupar também com os nossos recém-nascidos, porque eles estão nascendo e há casos de mãe que está com Covid, mesmo alguns hospitais, devido ao excesso, né, de casos, então, as mães não podem visitá-los, tá? Mas boa parte é porque a mãe está com Covid. E aí, como fazer? A gente sabe a importância do amor, do vínculo mãe-bebê para o desenvolvimento dessas crianças. Aí, olha que fantástico que a equipe do Albert Sabin, aqui do Ceará, né? Conheço o pessoal lá, é um grande prazer, um grande abraço aí se estiver nos assistindo. Eles fizeram. Diante dessa proibição de visitas na UTI infantis de Covid, a gente até recebia, pessoal, os irmãos dessas crianças, né, para poder fortalecer esse vínculo e eles ganharem peso mais rápido, se recuperarem mais rápido, tá? É feito o método canguru. Mas, diante disso, o que eles fizeram? Os médicos e enfermeiros do Hospital Albert Sabin, em Fortaleza, eles fizeram uma vaquinha e compraram tablets para fazer essas chamadas de vídeos entre pais e crianças. E esse é o depoimento de uma das profissionais de lá, pediatra intensivista, Sinara Carneiro. Ela diz o seguinte: todo dia de manhã, diante da pia do hospital, a pediatra intensivista Sinara Carneiro respira fundo para, por 1 minuto, tentar meditar, enquanto lava as mãos e começa a colocar máscara, touca, luvas e as camadas da roupa de proteção, que não pesam só no corpo. Então, a gente tem que estar se reinventando, tá? O que a gente pode fazer nesse momento tão difícil? Não para por aí. Microbiota. Quem foi no grupo de estudos da sexta-feira passada, ouviu muita gente falar sobre microbiota. E eu fui atrás de alguns artigos, eu falei, será que já tem alguma coisa? É tão novo, mas será que já tem alguma coisa publicada em microbiota e Covid? Sim, pessoal, tem sim, tá? E eles estão vendo que aquelas pessoas que têm a microbiota alterada, ok? Tem maiores consequências. E não é só isso, né? Eles observaram que em idosos, tá certo? É diminuída essa diversidade da microbiota. O que é a microbiota? São as bactérias boas que tem ali no nosso intestino, né? E tem uma grande diversidade. Essa diversidade é muito importante, inclusive para quê? Para a imunidade. Então, a gente vê uma baixa aí dessa microbiota, né, em idosos aí que pegaram o Covid-19, tá? A gente sabe que a microbiota é importantíssimo, né, para a questão da imunidade. E mais, pessoas que têm problemas respiratórios têm a microbiota alterada. E mais, pessoas que têm psicopatologias também têm vários relatos de que essa microbiota é alterada. Então, na esquizofrenia, no autismo, né, no TDAH. Inclusive, eles tratam até com transplante de fezes, tá? Mas agora a gente não vai ter tempo para falar sobre isso. Mas só para estimular a curiosidade de vocês, né? E a gente sabe que isso pode ter grandes consequências futuras, porque tem um artigo que foi publicado em 2018, foi até o Ravi que trouxe para a gente, agradeço muito, Ravi, que fala sobre essa correlação entre microbiota e personalidade, tá certo? Em adultos. Então, essa microbiota alterada pode estar alterando a nossa personalidade, ok? E aumentando a suscetibilidade a psicopatologias. E aí chegou um tema que eu mais estudo, que eu amo, que é a questão do estresse. Isso que a gente está vivendo, seja o isolamento, seja o medo de pegar Covid, seja o fato da gente não poder abraçar, que é um fator protetor,
Tudo isso, pessoal, aumenta as suscetibilidades da gente desenvolver psicopatologias. E aí eu fui pesquisar, será que tem alguma coisa sobre cortisol, né, e COVID? E sim, os pacientes, né, que tiveram COVID, eles têm sim um aumento do cortisol e aumenta a ansiedade. Mas não só os pacientes que têm COVID, tá, pessoal? O próprio, nós que estamos vivendo essa situação estressante, se nós não tivermos os recursos e os fatores protetores para lidar com isso, aumenta já esse cortisol e pode trazer problemas de aprendizagens, psicopatologias e etc. E aí eu acabo... Não, antes de acabar a minha fala, vamos falar um pouquinho dos mecanismos epigenéticos. A minha pergunta é, tudo isso que a gente está passando, será que trará consequências para as futuras gerações? Sim, não. Olha, pela minha experiência e pelo que eu tenho estudado, eu defendo que sim. Por quê? Se vocês observarem, por exemplo, os trabalhos da Rachel Yehuda, que fala sobre Holocausto, que fala queda das Torres Gêmeas, a gente vê que as futuras gerações, né, sofrem com o que aconteceu com seus antepassados. E na época a mãe não era nem gestante. O que aconteceu? Essa situação estressante, tá? Silenciou um gene bom e, consequentemente, ela não consegue ter o feedback necessário para controlar esse estresse, aumentando a suscetibilidade de psicopatologias, principalmente transtorno de estresse pós-traumático. Consequentemente, pessoal, esse gene com esse cadeado, que é a metilação, vai passar o quê? Para as futuras gerações, se nenhuma intervenção for feita. Então, nós, profissionais da saúde, temos que intervir o mais rápido possível. Como lidar? O que podemos fazer? Vou deixar essa pergunta aí para a gente estar discutindo na nossa mesa depois da palestra da Ana e da palestra da Jussara. Tá joia? Muito obrigada pela atenção. Ana, é com você, Ana. Aprofunda mais aí nas consequências biopsicossociais do coronavírus. Gente, bom dia. É um prazer estar presente aqui novamente na Semana do Cérebro. Morro de saudade realmente do tempo que a Semana do Cérebro era presencial, mas está sendo bem bacana esse formato. Sou psicanalista e neurocientista, mas minha palavra, meu bate-papo aqui com vocês vai ser mais como neurocientista, né? Eu fiquei muito curiosa, como cientista, em entender como é que os médicos, neurologistas e pesquisadores em geral, como é que eles estavam conseguindo obter informações sobre um assunto tão recente como a questão do coronavírus, né? E eu acho interessante, tanto para quem é estudante, como para quem é também psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta e está atendendo pacientes na sua clínica, saber de onde é que vem informações que são confiáveis e verdadeiras. Como é que elas são obtidas? Como é que eles chegam nesses pressupostos, nessas indicações? E principalmente, gente, num mundo que está repleto de fake news, até a gente que está acostumado a saber o que é verdade e o que não é, de vez em quando a gente escorrega, né, e acaba acreditando numa notícia e depois sabe que não é verdade. É legal reforçar que a gente tem que buscar fontes confiáveis nesse assunto sobre a Covid, porque, infelizmente, o que faltam são pessoas oportunistas que divulgam mentiras e querem aí, como se achassem pouco o pânico que já está instalado, querem piorar o estado de pânico, né, e de ansiedade na população. E aí eu queria trazer alguns pontos interessantes, né? Principalmente o impacto no cérebro, e antes de começar a citar os principais pesquisadores, né, que não são os únicos, mas são dois pesquisadores, dois neurologistas que fizeram pesquisas, vários artigos e várias pesquisas super importantes, eu queria falar que
esses pesquisadores, eles também não estão tão neutros. Uma coisa, pessoal, é a gente fazer um estudo de uma doença que aconteceu em determinado local e você está friamente fora da situação, analisando. Uma outra coisa, você fazer pesquisas quando o seu familiar está doente, o seu amigo morreu, e o próprio ambiente está também te trazendo riscos, né? Então, eu gostaria de trazer aqui uma analogia bem interessante, é como se você tivesse um incêndio, imagina você dentro da sua residência está pegando fogo, e você está ali salvando os vizinhos, você está ali salvando seus amigos, as pessoas da família, e ao mesmo tempo você está pensando e pesquisando qual será o impacto da fumaça no pulmão do ser humano. Então, essa brincadeira, essa analogia que eu trouxe, é para vocês conseguirem visualizar a dificuldade que os pesquisadores sofrem hoje em dia, porque eles não estão neutros, eles estão sofrendo e eles estão no meio dessa situação de pânico e ansiedade com a gente. E, paralelo a isso, mantendo a motivação, mantendo aí aquele brilho no olho, né, de fazer a diferença para diminuir a dor no mundo, né? As principais pesquisas que eu li, elas utilizaram 3 formatos para chegarem a conclusões. Elas utilizaram organoides, que eu já vou explicar o que é. Elas utilizaram animais, né, que debates à parte, gente, eu me abstenho de debater sobre esse assunto, porque ele é complexo, mas o fato é que os animais são importantes nas pesquisas. E elas utilizaram também pessoas que morreram de Covid, tá? Eu vou começar falando sobre os organoides. Os organoides são chamados de mini-órgãos. Então, você pega uma célula-tronco, você usa uma determinada tecnologia e você cria uma estrutura tridimensional que é similar ao tecido daquele órgão. Então, vamos supor, um cientista cria uma estrutura tridimensional, né, um organoide de pulmão, para fazer pesquisas sobre qual o impacto do coronavírus no pulmão. Pode criar também um organoide do nosso sistema gástrico, pode criar um organoide do intestino, e eu vou falar aqui sobre os organoides do cérebro, né, que são chamados também de mini-cérebros. A ideia fundamental é que o organoide seja fisiologicamente semelhante ao órgão que a gente quer estudar, tá? E aí eu quero deixar uma dica, porque eu sou fã de sites, artigos e pessoas que transformam coisas complexas em coisas simples. E tem um site que eu descobri que é sério e que é fantástico para quem é aluno e para quem é também professor, terapeuta, psicólogo. Se chama cientistasdescobriramque.com. Olha como é fácil de gravar. Cientistasdescobriramque.com, tá? Tem pesquisadores de Lisboa, pesquisadores do Brasil, então é gerenciado, é editorado por pessoas bem sérias e que transformam informações novas em uma forma simples, sabe? Em uma linguagem acessível, e eu sou fã desse tipo de coisa. E aí, uma segunda forma utilizada por esses cientistas foram as cobaias, né, os animais, que são fundamentais. Alguns animais têm o seu organismo, eles se comportam de uma forma similar ao humano. E a terceira forma foram as autópsias. Ui, quase que não sai. Autópsias. Então, pessoas que faleceram de Covid, elas foram, num processo de autópsia, analisadas para saber que impactos o coronavírus causou no organismo, na fisiologia humana. E 2 pesquisadores se destacaram, tá? Utilizando essas 3 formas de pesquisa, né? Um deles é o Alison Moultrie, da Universidade da Califórnia. É super fácil de achar os artigos dele, basta você entrar no Google Scholar, você coloca Alison Moultrie e vai aparecer de 2020 para cá, de 2020 2021, artigos bem assim, relevantes, sérios, né, bem fundamentados,
sobre a Covid. Uma coisa interessante sobre o Alisson Mottri é que ele também fez pesquisa sobre o Zika vírus, né? Lembra que eu falei no início que não é apenas a Covid, o coronavírus, que causa problemas neurológicos, né? O Zika vírus também, ele também é bem experiente e tem artigos bacanas sobre o Zika. E um dos achados do Alisson Mottri é que o coronavírus aparentemente reduz o número de sinapses. Gente, olha que sério. Um vírus capaz de reduzir o número de sinapses no cérebro. E ainda não se sabe se isso é reversível, né? Também ele traz informações de que infecções no cérebro elas estão sendo mais graves e mais letais do que as infecções respiratórias. Então, a gente vê aí que as pessoas que ainda estão fazendo festas, ainda estão se aglomerando, né? E depois a professora Jussara vai trazer esse ponto de vista psicanalítico do que acontece na cabeça dessas pessoas. Elas estão brincando com algo muito sério que pode trazer sequelas muito sérias para elas e para os familiares, né? Porque elas podem levar o vírus para dentro de casa. Um outro pesquisador muito sério é o Robert Stevens, da Johns Hopkins University. Ele fala que entre 40% e 50% dos pacientes apresentam sintomas neurológicos e psiquiátricos. Pessoal, eu vou repetir porque é um número muito alto. Entre 40% e 50% das pessoas que são infectadas pelo Covid apresentam sintomas neurológicos ou psiquiátricos. Isso é muito importante. Você pode ser uma terapeuta, você pode estar num processo de análise com o paciente e você percebe alguns sintomas nele e você precisa estar atento se esse paciente teve Covid, porque alguns sintomas podem ser consequências do coronavírus, da doença. Por exemplo, confusão. E aí, quando a gente olha, lembra as pesquisas do Alisson Mottri falando sobre a redução das sinapses, né, a dificuldade nas sinapses, você começa a entender por que gera confusão, por que gera uma lentificação no frontal, por que gera dificuldade de foco e concentração, por que gera, às vezes, perda de consciência, né? Faz todo sentido quando a gente olha os dois pesquisadores com pesquisas completamente diferentes, mas você percebe que eles basicamente estão falando do mesmo fundamento, né? E aí o Dr. Stevens, né, um neurocientista que faz pesquisas muito sérias, ele ainda fala o acidente vascular encefálico, as convulsões, mudanças de comportamento, perda de paladar, que a Andrea já falou, que pode gerar inclusive depressão, porque mexe completamente com o reconhecimento de você mesmo, né, o reconhecimento do que você gosta, do que te dá prazer, isso é muito sério. A síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que inflama nervos periféricos e pode fazer com que você tenha paralisias e, inclusive, perda respiratória, né? Então, imagina você sendo terapeuta, atendendo uma pessoa que passou por uma doença, como a Covid, você precisa ter essa visão holística, né? O tratamento hoje pede, mais que nunca, uma visão interdisciplinar. Se não for possível o interdisciplinar, gente, pelo menos o multidisciplinar, onde você bate um papo com os outros profissionais da área de saúde que também estão atendendo aquele paciente, porque o corpo interfere na sua mente, nas suas emoções, as suas emoções também interferem no seu corpo, né? Quem aqui nunca passou pela situação de fazer uma sessão de fisioterapeuta porque estava sentindo uma dor muscular e, de repente, quando o fisioterapeuta toca em algum ponto, você começa a chorar, porque o corpo guarda as emoções, o corpo guarda a dor nas células, na fáscia, nos músculos. É tudo muito ligado, não tem mais como separar. Inclusive, vou além, né? Se a gente falar de Freud, eu também sou psicanalista, Freud foi além do seu tempo, porque na época dele, né, já como neurologista, ele já observava esse link entre o organismo, a fisiologia humana e as emoções, né? Como um alimenta o outro, né, e vice-versa. E antes de passar a palavra para a professora Jussara, eu queria trazer
dois profissionais muito sérios, né, o Bessel van der Kolk e a Severn Fisher, que apesar de não terem escrito artigos sobre a Covid, mas escreveram muitos artigos sobre traumas e sobre Senhor, me ajuda, o transtorno de estresse pós-traumático. O Bessel van der Kolk foi um dos que escreveram um livro dizendo, né, que o corpo guarda, né, the body keeps the body keeps the score. O corpo guarda essas mensagens traumáticas que a gente passa na vida, e a gente está num ambiente que é quase um ambiente de guerra, né? O mundo já passou por diversas guerras e só quem passou, as pessoas que ainda estão vivas, sabem dizer a dor, a angústia, o pânico de uma situação como essa. Então, é um trauma que fica para a vida toda. E ele fala o quanto o corpo guarda essas emoções, né? E a Severn Fisher traz uma visão muito bacana, ela também é psicanalista, ela escreveu um livro sobre trauma e neurofeedback, e a Severn fala o quanto essas angústias, essas situações traumáticas, elas modificam o cérebro, e às vezes modificam o cérebro para sempre. Né? E ela fala das mudanças elétricas, então ela fala do quanto lentifica o frontal, porque é uma defesa contra o trauma, né? Essa lentificação do frontal. Ela fala o quanto o cérebro se torna hiperativo, então esse excesso de ondas elétricas high beta, beta alta, que é prejudicial, né? Que causa ansiedade, que causa um medo fora do comum, que causa um pânico inexplicável que às vezes você não consegue controlar, porque mexe no sistema límbico, porque gera ondas high beta na amígdala, que é o nosso ponto principal, né, de luta, fuga, de reação contra o que está acontecendo, né, no teu ambiente. Então, queria deixar também aqui o nome desses dois pesquisadores que escreveram livros incríveis, embasados na história deles de uma vida de atendimento, né. E, para finalizar, eu queria deixar uma palavra de esperança, porque eu acho que essa questão de como tratar, né, passa muito pela questão de despertar esperança nas pessoas, e eu me lembrei do Viktor Frankl, que não sei se eu estou pronunciando correto o nome dele, mas ele é um neuropsiquiatra austríaco que passou pela experiência de estar dentro de um campo de concentração, né? A Andrea falou também no diálogo dela há pouco tempo sobre a questão dessa época, e ele viveu essa experiência, ele perdeu família, ele perdeu as pessoas que ele amava dentro do campo de concentração, gente, e ele não morreu porque ele não se abateu, ele procurou um sentido para viver, ele manteve a esperança viva, ele procurou uma missão de vida, o que ele podia descobrir para ajudar as pessoas, e esse brilho no olho, essa chama que foi acesa dentro dele, fez com que ele tivesse forças, apesar de todo o luto, de toda a dor que ele passou, de sobreviver, de passar por essa experiência de viver num campo de concentração e de escrever um livro maravilhoso, de inventar um tipo de psicoterapia, que é a ludoterapia, né, e de trazer informações tão ricas para a gente refletir sobre como a gente pode ter esperanças de sobreviver a situações extremamente dolorosas. E é com isso que eu quero fechar esse bate-papo, essa palavra, né, com vocês, e passar a palavra agora para a professora Jussara, que vai aprofundar mais essas questões emocionais, né, que estão mexendo com a gente. Tá bom? É isso, Andréa. Perfeito, Jussara, é com você agora. Obrigada, Ana, excelente fala. Jussara, com você agora. Você quer que eu já apresente os slides? Quer falar um pouquinho mais, iniciar? Ou já posso apresentar? Bom, gente, então, bom dia, né? Obrigada ao convite da Andréa, Ravi, que é meu aluno de novo em Psicopatologia, Sociedade e Cultura. Um alô para a galera da Psicopatologia, Sociedade e Cultura, que estão aqui, né? Estamos no nosso horário, vocês estão todos aqui, na nossa aula de hoje. E a Ana, né? Um prazer estar outra vez, né, compartilhando a mesa com você. E
esse tema, né, que a Andrea falou, né, que eu sempre falo, a Ana também, que eu sempre falo com muito humor, muita alegria, mas é um pouco difícil, né, a gente manter a alegria e o humor diante da catástrofe que a gente está vivendo, porque é uma catástrofe que a gente está vivendo, e a Ana falou quase uma guerra, eu penso que é uma guerra, né? E a gente vive uma guerra contra o vírus, né? Uma guerra diante da catástrofe sanitária que a gente está vivendo, é uma guerra civilizatória diante dos comportamentos que a gente vem vendo, né? Do negacionismo, é uma guerra humanitária, né? Que envolve o biopsicossocial, como você falou, André. Então, é uma catástrofe. Uma catástrofe é o quê? É algo que vem, que muda, que rompe barreiras, que muda o rumo do processo civilizatório, né? Muda o rumo da história. E como diz alguns pesquisadores, o século XXI finalmente começou no ano de 2020, né? Com a Covid-19. É um marco, né? Vivemos um momento histórico e que já tem sua história, né? Hoje estava vendo o Jornal da Manhã dizendo que faz um ano que foi registrada a primeira morte aqui no Ceará por Covid-19. Hoje já temos, né, um marco histórico. E como a Ana falou de Freud, eu me lembrei de um trecho que ele fala num texto que chama Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte. Ele diz assim: mas a guerra não pode ser eliminada, enquanto as condições de existência dos povos forem tão diferentes e tão fortes as aversões entre eles. Enquanto houver isso, há de haver guerra. Então, se apresenta a pergunta: não deveríamos ceder e nos adaptar a ela? Não deveríamos admitir que, com nossa atitude cultural diante da morte, vivemos psicologicamente acima de nossos meios, mais uma vez, e voltar atrás e reconhecer a verdade? E a verdade é essa, né? Que vivemos uma pandemia, né? E não podemos mais negar, e temos que enfrentar, né? Para combater. E a melhor forma da gente se aproximar da pandemia e compreender esse fato social é na interdisciplinaridade, né? Então, por isso é muito importante, né? Parabéns à Semana do Cérebro, é muito importante isso que a gente está fazendo, a interdisciplinaridade. Então, eu preparei, né, uns slides. Pode passar, André. Obrigada. Então, dentro do nosso tema da pandemia, Covid-19, pânico, desamparo, corpo e mente em suas múltiplas dimensões, eu vou falar um pouco da dimensão psíquica da experiência da pandemia que todos nós vivemos e dos lutos. E aí eu escolhi esse... pode voltar, por favor. Ravi, olha para essa. Então, eu escolhi esse quadro que chama Amor Sacro e Amor Profano, de 1514, do autor Tiziano, né, o italiano da Renascença, que fala desse momento que a gente vive. Né? Quem que vocês acham que é o amor sacro e o amor profano? É a moça que está vestida ou a moça que está despida? Ravi. Eu acho que é a moça que está despida. Eu acho. É quem? É amor sacro ou amor profano? O amor profano. Ah, tá. Pois a gente pensa logo isso porque a gente vê com os olhos do nosso momento, né, da nossa cultura. Mas na Renascença, o sacro é aquilo que está despido, é aquilo que está nu de todas as vaidades, de todos os luxos da civilização. Então, o sacro essa é a moça que aparece despida, né? E o profano é essa que aparece com todos os símbolos da vaidade, hoje que a gente poderia dizer no neoliberalismo do consumo, né? E aí nós temos no meio, né, atrás a paisagem, olha, aqui representa o sacro, tem um campanário, tem animais pastando, tem uma igreja, atrás da moça que representa o profano, tem um castelo, que é o símbolo, né, da riqueza, da opulência, tem coelhos, que é símbolo, né, da reprodução, e isso quer dizer que é atividade sexual.
exagerada, etc. Então, e no meio, entre elas estão sentadas num túmulo, né, na representação da morte, né? Então, isso quer dizer que nós vivemos em cima da morte. Só que nós recalcamos, né, essa castração final, que é a morte, né? A gente recalca, porque senão fica impossível viver. Mas elas estão sentadas na representação de um túmulo, e essa criança que tem no meio é Eros, né, Cupido, né, para a civilização romana, que representa exatamente essa energia, essa força de viver, o amor, né, a pulsão de vida, como diria Freud, né, a libido. E ela está mexendo nesse túmulo, e é água que ela mexe, porque a água simboliza a vida eterna, né? Que se revive, né? A água faz brotar, a água alimenta o solo, a água nos alimenta, e a água gera a vida eterna. Então, toda essa dimensão da morte está presente nesse momento. Então, a pandemia traz mais do que nunca essa certeza e essa lembrança para a gente de que somos mortais. Pode passar, por favor. Então, nessa dimensão psíquica da experiência da pandemia, problematizada pela psicanálise, né, pela subjetividade do inconsciente, e lembrando que não existe inconsciente se não houver cérebro, né? Só há inconsciente se houver atividade cerebral. Sem atividade cerebral, não há inconsciente. E que tudo nasce do corpo, né? Como disse a Ana. O inconsciente é formado por pulsões que são recalcadas, e essas pulsões nascem aonde? No nosso corpo, e são representadas aqui na nossa mente, no nosso cérebro, né? Nós ainda não descobrimos qual é o lugar, né? O lobo dessa representação, mas Freud até previu, quem sabe a ciência um dia descubra, né? Então, os principais aspectos, né, para a gente discutir aqui é a catástrofe sanitária, que a Andréa já falou, a Ana já falou, os traumas e efeitos na saúde mental, o imperativo da vida versus o imperativo da economia, que a gente está nesse embate o tempo inteiro, e isso gera estresse, como disse a Andréa, né, que é o campo de pesquisa que a atrai muito. Então, o estresse amplo e restrito a pandemia promove, e é claro que vai ter consequências. Mesmo depois da vacina, a água também, que eu achei interessante no quadro, a água também representa a gotinha da vacina, né? É a vacina que vai nos salvar, né? É a vacina que vai fazer com que a gente volte para a nossa vida presencial, né? E vivemos hoje grande parte, né, na vida virtual. Então, só com a vacina que a gente vai poder retornar essa vida presencial. O negacionismo, né, que atrapalha muito, e nós não vamos falar aqui, porque envolve questões políticas, né, econômicas e políticas, né, e é um babado forte, né? Vamos deixar para outra mesa, né? O pânico, né, ficamos, como diz os pacientes, panicados diante tanto da morte de pessoas, quanto da proximidade da nossa própria morte. E o desamparo em vários aspectos, né? O desamparo porque não existe nada, né, que nos assegure um tratamento, né? Isso, né, é eficaz, varia de pessoa para pessoa. O desamparo diante das desigualdades socioeconômicas, o desamparo diante da condução política da pandemia, o desamparo, porque, gente, o maior pneumologista da cidade está internado, entubado com Covid. Foi tema, né, de várias aulas da semana passada minha, esse pneumologista que tratou, né, estava da linha de frente, tratou milhares de pessoas, é professor universitário, e agora ele está entubado, e mesmo depois que tomou a primeira dose da vacina, né? Então, são questões que mexem demais com a gente, como disse a Ana. Eu penso que as sinapses ficam lentas, não só diante dos contaminados pelo Covid, mas diante do trauma, do impacto, né, daquilo que a gente não sabe significar, que a gente ainda não sabe representar, né?
E falar sobre isso é importantíssimo, e principalmente na interdisciplinaridade, como eu já falei. Então, podemos passar, Vi, por favor. Então, olha só, o novo coronavírus SARS-CoV-2, que gera, esse é o nome do vírus, né? E gera a Covid-19. Por isso a informação linguística é a Covid, porque nós estamos falando da doença, né? O vírus chama o novo coronavírus, mas a doença chama Covid. Por isso que a gente diz a Covid. Né? Às vezes as pessoas ficam em dúvida se é o Covid, mas é a Covid. Então, uma pequena retrospectiva. Em 31/12 de 2019, o primeiro caso, uma pneumonia esquisita, ninguém sabe ainda o que é, né? Detectado em Wuhan, na China. Em 11 de janeiro de 2000, é a primeira morte em Wuhan. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declara emergência internacional. Em 11 de 3 de 2020, a OMS define a Covid-19 como uma pandemia e convoca o isolamento e distanciamento social como meios de combater a circulação do vírus e o colapso dos sistemas de saúde. E em junho de 2020, a OMS pronuncia-se sobre a importância da saúde mental e os efeitos psíquicos da pandemia, enfocando exatamente essa questão do estresse, porque para a OMS, o estresse está atravessando a todos na atualidade, em escala mundial, não apenas pelo isolamento social e físico a que estamos submetidos nesse momento histórico, mas também pelos efeitos sociais, culturais, biológicos e econômicos, que a epidemia já promoveu e que vai continuar promovendo no futuro, por causa das suas marcas que vão ficar no nosso corpo, na epigenética, né, como disse a Andréa, e também no nosso psiquismo, né, vai nos acompanhar. E aí, passamos para outra que a gente já vem falando aqui, sobre os adoecimentos e mortes pela Covid-19. E eu escolhi também essa outra, essa figura do Renascimento também, que representa nós na Arcádia, que é quando os pastores, que a Arcádia era o paraíso, né? Onde tinha vida eterna, era tudo maravilhoso, é igual a Passárgada para Manaus Bandeira, né? Então, os pastores descobrem isso, né? O que é isso? Né? E aí eles descobrem que é um túmulo, e diante desse túmulo, eles percebem que também são mortais, né? É que nem as crianças, por volta de 7 anos, que percebem que também são mortais, né? Porque antes elas têm conhecimento da morte, mas só quando tem exatamente o total amadurecimento neurológico, né, André, é que elas têm essa consciência de que um dia também vão morrer, né? Então, a gente está vivendo mais ou menos esse momento, né? Todos nós, de repente, a gente, né, toma essa consciência de que a gente pode sim morrer qualquer momento. Você não sabe como, né, o vírus pode lhe pegar. Então, o medo da contaminação, o medo da morte e o luto, né, estão presentes nos adoecendo psiquicamente. O luto pelas pessoas, né, que se vão, e o luto também pelas perdas, a perda da nossa vida cotidiana, da estética do nosso dia a dia, né, pela impossibilidade de rituais, não só os rituais de morte, mas todos os rituais, os cultos e as missas, os shows, né, que são rituais de lazer também, né, shows, aglomerações. Então, isso gera adoecimento psíquico. E a distopia que a gente vive, né, é uma distopia. Parece que a gente está vivendo uma coisa surreal. Nós que somos de uma classe que podemos fazer isolamento, e podemos, que eu digo, uma classe que tem casa, né? Que temos casa, que temos um lugar para fazer isolamento. Quando a gente fica nesse isolamento, a gente se dá conta, tem horas que a gente olha e pensa que é uma distopia, né? Com a distorção da realidade, que não pode estar acontecendo isso no mundo, né? E a gente passa a ver esse mundo através da virtualização do cotidiano, que gera um novo normal.
né? Nós nos encontramos com os amigos, né? Pelo Meet ou pelo Zoom, ou por outras plataformas digitais. A gente faz terapia, né? A gente faz aula, né? O ensino virtualizado, a gente faz consulta médica de modo virtual, coisas inimagináveis há pouco tempo atrás, né? E quando eu falo isso, que a gente pode se dar ao luxo de fazer esse isolamento, eu acho que quando, em vez de a gente ficar com sentimento de culpa, porque a gente pode, alguns não podem, eu acho que a gente tem que pensar que quem pode fazer está cedendo, né? Está cedendo nesse seu princípio do prazer, de querer estar saindo, de querer estar indo à praia, de querer fazer esporte ao ar livre, de querer passear com seus animais, de querer encontrar com os amigos. Então, se você se priva disso, você já está contribuindo bastante para o social. Que, afinal, como diz Adorno, a civilização começa quando 2 homens diante de uma porta, um cede a passagem para o outro. Então, a gente está, sim, contribuindo para o processo civilizatório quando a gente faz isolamento e quando a gente cede, né, tem prejuízo em muitas atividades da gente, mas cede para não causar aglomeração, para não causar colapso do sistema de saúde, né? Então, a Covid-19 produz traumas e tem efeitos. O que são traumas? Os traumas são aquilo que a gente não sabe significar. É aquilo que descentra a gente, tira a gente do nosso conforto, como a gente diz, né, no linguajar, e nos lança uma perspectiva nova que a gente se vê desamparado e a gente não sabe como falar, como significar aquilo. Então, a gente vai fazer sintomas para lidar com isso. E o principal sintoma do momento é a angústia. E a angústia é real, não é imaginária. Né? É que gera pânico, né? Essa angústia. Podemos também representar essa COVID através da hipocondria, que é o medo exacerbado da contaminação e da morte. Né? E muita gente se contamina por causa da hipocondria. Começa a ficar em casa sentindo falta de ar, tontura, febre, até como a André falou, manchinhas na pele, e vai, né, para o hospital e lá se contamina pela Covid. As depressões, né, que o isolamento e o distanciamento social e físico e a virtualização do mundo, né, provoca mais do que nunca, o aumento do suicídio, né, a vulnerabilidade, né, diante do sentimento de impotência e das normas de higiene, né, a biopolítica, que diz, né, o que você deve fazer, lava bem as mãos, passa água e sabão e depois passa álcool, né, e a gente se sente extremamente vulnerável diante disso. Como que aquele álcool dentro daquela garrafinha, né, é mais forte do que a minha vontade, é mais forte do que o meu meio de vida. O esvaziamento das atividades reais, né, que gera um vazio psíquico, né, e pode levar a uma busca de jogos, né, para fugir da realidade e essa compulsão, né, muitos ficam, né, no videogame, jogos e tal, na internet. A drogadição, né, que é a adição pelo álcool, pelas drogas ilícitas, pelos medicamentos para lidar com essa angústia. Outro problema, outro efeito da Covid é a obesidade, né, gerada pelo sedentarismo e também como a busca pelo alimento como uma forma de ingerir vida. Diante de tanto caos, tanta morte, tanto luto, o alimento é aquilo que se apresenta como vida para a gente, e a gente ingere aquela vida, né? E quem não aumentou de peso, né? Nessa pandemia, né? Assim, num primeiro momento, quando todo mundo ficou em casa, então uma grande saída era cozinhar, até porque todo mundo teve que se virar, né? Cuidar de sua casa, fazer seus alimentos. Mas teve quem já tinha problemas, né, com peso, gera problemas graves de obesidade, que é um fator de risco, né, para a Covid, a obesidade. As desigualdades sociais, o racismo estrutural, a gente viu como nunca, né, a exacerbação do racismo estrutural e as hierarquias de gênero, que gera violência, principalmente na modalidade da violência doméstica, que aumentou muito pelo simples fato de que todo mundo ficou, né, junto e em casa, mais tempo juntos.
E isso aumentou a violência doméstica e o luto, né? O luto, né? Pelo esse momento distópico de você perder pessoas queridas e pela impossibilidade de fazer luto coletivo. Então, estamos diante do vírus do luto, né? E hoje, o Brasil supera a marca trágica de mais de 2.000 vidas perdidas para o coronavírus em 24 horas. Essa foi a marca de sexta-feira, agora, dia 12/13 de 2021. Foram registradas 2.152 mortes. E a OMS alerta, né, volta a demonstrar preocupação com a grave situação da pandemia no nosso país. Então, os governadores endurecem as medidas restritivas para conter o avanço do vírus. A gente está no isolamento rígido agora, né? E está estendido para todo o estado. E na corrida pela imunização, a Anvisa concede registro definitivo à vacina AstraZeneca, Oxford. O Ministério da Saúde assina contrato para a compra de 10 milhões de doses da Sputnik e anuncia a chegada de 14 milhões de doses da vacina da Pfizer até junho. Para que chegue mesmo, né? Então, aí são imagens, né, de valas, né, abertas no cemitério para colocar as pessoas, né, mortas pelo coronavírus. Pode passar, Vi, por favor. Olha só. Esse é o cemitério em São Paulo, da Vila Formosa. Pode passar, Davi, por favor. Aí as pessoas, né, que as famílias colocam as fotos para representar. Pode passar, Ravi. Olha, como a condução dos corpos para essas valas, né? As pessoas, né, vestidas para não ser infectadas pelo vírus. A família de longe, né, não pode se aproximar muito, não pode abrir, né, o caixão. E as flores deixadas, né, para esses mortos. Então, a pandemia, de forma muito particular, deixa às claras o desamparo constitutivo do humano, que insere o sujeito na relação com o outro, expondo o nosso vínculo de dependência e a importância dos laços sociais. Esse é o prefácio desse livro aqui, Além do Vírus, Psicanálise e Resistência. Tem vários artigos muito interessantes já de reflexões sobre esse momento que nós vivemos. E, né, como a gente está vendo, essa figura é o Narciso, do Caravaggio, né? Vendo sua imagem. E a gente, né, sabe que não há como sair dessa pandemia se a gente continuar nessa postura, né? De Narciso e de avestruz, né, querendo enfiar, né, a cabeça para não ver a realidade. A gente só pode sair na força do coletivo, tanto das pessoas que estão lá na frente, dos profissionais de saúde, né, que estão lá, né, recebendo as pessoas, como as pessoas que estão trabalhando na educação e na prevenção da contaminação do coronavírus. A gente da educação, né, desde março de 2020, a gente tem aprendido a virtualizar o ensino, a gente tem aprendido a manter a esperança e sustentar por meio da produção simbólica e do saber nesse momento tão difícil pelo qual a gente passa. Só um minuto, Davi, vamos voltar lá para... Davi também não quer saber desse papo, né? Quer passar logo, né?
Então, a gente tem, além da dimensão individual do luto, né, que a gente conhece muito bem, tem um artigo de Freud, Luto e Melancolia, de 1917, onde ele vai dizer que o luto é normal, a gente precisa elaborar as perdas, né, e precisa ficar um tempo, chorar, sofrer e elaborar a perda para poder sair, voltar a desejar a vida de novo. Mas também tem o luto patológico, né, que vira melancolia, que a pessoa não consegue se desprender daquilo que se foi, né, e volta a agressividade para si mesmo, e podendo chegar até ao suicídio. E tem o luto coletivo, né? O nosso luto individual também precisa ser falado, precisa ser escutado pelo coletivo. Então, nós estamos diante de um alto número de mortes, e diante também da impossibilidade de velar os mortos, né? Então, temos mortes, além disso, temos mortes sociossimbólicas de nossos planos, de nossas expectativas, de perda de trabalho, de relações, de lazer, perdas em geral. Então, essa é uma dimensão coletiva do luto. Todos passamos por isso, né? E precisamos falar, precisamos significar de alguma forma. E o que é que tem sido feito para significar? Não vai dar tempo de passar por aqui, mas fica a dica que tem esse programa da TV Cultura, onde a filósofa Viviane Moser, né, fala sobre isso, e Débora Diniz, que é uma antropóloga. E eu queria falar sobre a Débora Diniz, que ela cria no Instagram dela um conteúdo chamado O Relicário, onde pessoas podem ir lá e trocar ideias e colocar lembranças, fotos, mensagens das pessoas que morreram, para fazer esse luto, né? Transformar essa perda numa coisa sacra, como lá eu falei no começo, num relicário. Então, é um trabalho de tentar significar esse luto. Temos também... Pode passar, Rabi, por favor. Temos também outro site que chama Os Inumeráveis, que é um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus do Brasil. Então, olha, tem um exemplo. Abel Augusto Teixeira, 65 anos, não gostava que se preocupassem com ele, sempre dizia que estava tudo bem. Né? É colocado o nome, né, da pessoa e uma frase, algo que signifique. E isso traz a marca da nossa condição humana, porque nós somos humanos porque nós somos de linguagem, né? É o discurso que nos humaniza, né? Temos a nossa máquina, temos o nosso cérebro, mas o cérebro é a mente, né? A mente proporciona a linguagem, né? Tem o gene da linguagem, né, que proporciona à mente a gente desenvolver o nosso discurso. E é o discurso que nos humaniza, né? Diferente de todas as outras espécies no planeta, é o discurso que marca a nossa civilização. E esse site, Os Inumeráveis, pelo discurso, tenta fazer esse luto. Temos também... isso aqui é uma... pode passar, Davi. No fim, eu posso colocar para vocês o nosso grande Chico César, ele musicou um poema do Braulio Bessa. Acho que foi você, né, Ana, que falou do Braulio Bessa? Ou foi o Ravi? Falaram aqui do Braulio Bessa. Então, o Braulio Bessa fez um poema chamado Os Inumeráveis, para essas pessoas, né, que morrem de Covid. E Chico César musicou. Tá? É muito bonito. No fim, né, se der tempo, eu coloco a música para vocês. Pode passar, Davi. E também tem o projeto O Santinho, que é liderado pelas psicanalistas Marília Velano e Érica Zambuja, que propõe a criação de um memorial virtual para lembrar as vítimas da Covid-19 e são representadas pela escolha de um objeto pessoal, que é escolhido por familiares e um pequeno texto. Então, a imagem pode ser compartilhada pelas redes sociais e funciona como um santinho virtual, à semelhança dos panfletos distribuídos em velórios e missas de sétimo dia. Aí está o exemplo de né? É o Santinho para Ruth Teixeira de Oliveira, que é publicado na plataforma Santinho, Santinho 2020 no Instagram. E
como que a gente já falou, né, de como significar esse luto e como que a gente faz com as pessoas que estão vivas e estão afetadas por esse vírus, né? Pela doença Covid-19. Então, quais são as nossas resistências e enfrentamento? Aí eu escolhi também esse quadro, que é Fugindo da Crítica, que é ele saindo, né, do quadro, né, para o mundo real. E nós temos redes de apoio para isso, né? Para a gente cair na real. Então, tem o SOS, Apoio Emocional, do Instituto Entre Laços, que é uma linha telefônica gratuita que oferece apoio e suporte emocional para pessoas que se sentem impactadas emocionalmente por questões relacionadas à Covid-19. Tem no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Natal, Goiânia e Fortaleza, certo? Funciona de domingo a domingo. Nós temos aqui, na Melhor do Norte e Nordeste, Unifor, claro, Universidade de Fortaleza, o projeto Escuta Solidária, que é feito por egressos, por psicólogos, psicólogas, egressos do nosso curso, né, que fazem essa escuta solidária e são supervisionadas por professores da casa. Eu participo desse projeto, é um projeto muito interessante, porque propicia quem está saindo, quem está começando a clinicar, fazer essa escuta, e também para quem está precisando falar nesse momento das angústias, de tudo isso que a gente vem colocando aqui, é uma rede de apoio, certo? Pode passar, Rabi. Aqui tem aqui o link, né? Quem se interessar, né, pode se inscrever no projeto. Temos também, né, uma pesquisa, pode passar, Davi. Temos também uma pesquisa interventiva, que chama Violência de Gênero no Contexto da Pandemia da Covid-19, uma proposta de intervenção em urgência subjetiva com mulheres em situação de vulnerabilidade e risco. É um projeto do PPG, de Psicologia, do curso aqui, coordenado pelo professor Leonardo Danziato, em que a gente escuta mulheres que são enviadas pelo NUDEM, que é o Núcleo da Defensoria Pública, e as mulheres que vão fazer BO lá, de violência, encaminham para essa escuta que é feita de forma online e em urgência subjetiva. Isso quer dizer o quê? Que em psicanálise, a gente não trabalha com plantão psicológico, mas nesse dispositivo de urgência subjetiva, onde de 4 a 6 sessões, a gente tenta estabelecer uma transferência em que esse laço pulsional, esse laço que é rompido com o social, pode ser refeito e a pessoa retoma a sua vida através desse atendimento em urgência subjetiva. É um projeto, né, foi o ano passado, foi muito exitoso, foi muito interessante e continua esse ano de 2021, temos bolsa. Então, e temos também o projeto Escutarte, Sonharte, que é um grupo de escuta e acolhimento, certo? Que as pessoas vêm falar da vida através da arte e dos sonhos. É um projeto coordenado pelo PAP, pelas professoras Janara e Eliane Diógenes, dá o link também quem participar, é um projeto muito bacana para a gente tentar, através dos sonhos, falar sobre esse momento da pandemia. E aí, obrigada pela parceria, né? E estamos abertos. Maravilha, Jussara! Muito bom! Estamos abertos para o debate. Isso. Pronto. Eu quero, primeiramente, muitos elogios no chat, tá? Muitos elogios, desde o começo. Então, desde o começo a gente tem vários elogios. Tem alguns apontamentos também, né? Só um minuto, então. Já que teve muitos elogios, eu vou continuar. Muito bom. É o seguinte, é porque a fala da Ana me levou para Freud, eu me lembrei, além desse texto, eu me lembrei também de um texto que ele escreve em 1916, que chama A Transitoriedade, que é exatamente essa transição que a gente passa de períodos tão críticos, tão catastróficos, para períodos melhores. Para a gente terminar com um pouco de esperança, né? Então, eu queria ler esse textinho de Freud, que ele diz assim, ó, tendo renunciado a tudo que se perdeu, nós teremos nos consumidos a nós mesmos e nossa libido, mas, né, depois do luto, estará novamente livre, né, para substituir os objetos perdidos por outros novos, possivelmente
tão ou mais preciosos que aqueles que perdemos. Cabe esperar que não seja diferente com as perdas dessa guerra. Ele se refere à Primeira Guerra Mundial, mas nós estamos vivendo a guerra do coronavírus. Superado o luto, perceberemos que a nossa elevada estima dos bens culturais não sofreu com a descoberta da sua precariedade. Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno mais firme e de modo mais duradouro do que antes. Então, espero que a gente fortaleça nosso desamparo, nossa condição humana. Isso mesmo. Lindo, pessoal, muito bom, muito bom. Eu gostaria de começar com pergunta, e ter a pergunta dos participantes também. Eu tenho também alguns apontamentos aqui, André. 10 minutos aí de perguntas, o Ravi tem apontamento. O que a gente poderia tá fazendo? Eu sei que cada ser é um ser singular, seja na própria biologia, né? Não existe um cérebro único, na sua psicologia, no seu social, é um influenciando o outro. Cada ser tem uma forma de lidar com as situações, então, às vezes, o que a gente fala que às vezes não se aplica a uma pessoa, mas se aplica a outra. O que vocês podem estar fazendo para trazer essa esperança, né? Algumas dicas que a pessoa pode ter para poder enfrentar essa situação, que é tão singular, né? Respeitando aí as características de cada um, essa singularidade humana. É uma pergunta para todos? É uma pergunta para todos, para a gente refletir. O Ravi tem alguns apontamentos, quer fazer depois, Ravi, enquanto a gente reflete? Vou fazer depois, sem problema. Então, pronto, o Ravi vai fazer depois. Vamos lá, gente, vamos... O que a gente poderia estar falando aí para o nosso público? O que a gente poderia... Eu penso que, primeiro, a gente se dar conta dessa verdade que eu tenho falado, né? Que somos mortais, né? Que o coronavírus não é brincadeira, né? Que nos afeta, que nos deixa sequelas severas, né? E que devemos, a todo custo, tentar ser contaminado, né? Mas, para que isso não vire uma paranoia, não se transforme num transtorno, né? No transtorno da saúde mental, podemos tentar simbolizar, né? Podemos produzir, usar o cérebro, né? Nossa criatividade, né? Para produzir. E aí vem a pergunta, mas como é que a gente vai produzir estando tão enlutado, estando a saúde psíquica estando tão afetada? Pois Freud dizia que a sublimação é a maneira da gente lidar, né, com a dor, com o sofrimento. Então, eu creio que, mais do que nunca, a gente tem que aproveitar as coisas boas da virtualização. Então, se nos resta agora esse mundo virtual, antes, né, lembra que tem livros sobre intoxicações virtuais e tal, tudo tem um lado avesso, né? Então, acho que a gente tem que procurar o lado avesso. Se é o que nos resta nesse momento, para não romper o laço social, eu acredito muito que é no laço social. O inconsciente é o social. A gente forma o inconsciente através do social, através da palavra do outro, através do contato com o outro. Então, usar a virtualização para produzir e manter essas relações para sustentar a nossa condição humana. Eu vejo que a arte, né, as lives, né, os artistas estão produzindo. Gente, tem tanto artista maravilhoso nas plataformas, nas redes, né, que antes a gente não conhecia e que agora a gente está conhecendo. E o nosso ensino, né, André? Participar das atividades, ligar a câmera durante as aulas, para fazer laço, para todo mundo se ver, congratular, e produzir e tentar aprender, porque essa é a nossa função social. A gente tem que aprimorar a nossa escuta, para escutar o sofrimento e para promover intervenções para melhorar o sofrimento psíquico. E a gente tem que se preparar para isso. A gente pode utilizar, já que nós temos esse privilégio, utilizar as ferramentas virtuais para aprimorar cada vez mais e para nos autorizarmos a ter essa escuta bem afiada do sofrimento psíquico. E se permitir brincar, né? Apesar dos momentos difíceis, brincar.
Aquele livro, A Procura da Felicidade, é fantástico, né? Ana? O que eu queria trazer é mais sobre uma palavra que a Jussara leu nesse texto do Freud, né? A esperança vem quando você começa a ter novos sonhos. Eu percebo que um dos grandes problemas de algumas pessoas que eu atendo, Andréa, e que estão com pânico ainda nessa época e entrando em depressão, é que elas estão muito apegadas ao mundo como era, né? Mas o mundo como era, gente, ele não existe mais. Já que a gente entrou com essa palavra de guerra, né? A gente realmente está numa guerra, e dessa vez não é alguns países, né? É o mundo inteiro contra a mesma coisa, contra o mesmo problema. O mundo não vai ser igual, o mundo já não está igual. E depois que passar a Covid, que, vamos ser realistas, não é uma coisa que vai demorar 1 ou 2 anos, né? Até o mundo inteiro estar vacinado e gerar aquela... Tem um termozinho, né, André, que chamam, onde todo mundo fica neutro, fica meio que protegido contra a doença. Gente, é uns 5 anos, não se iludam. Claro que a coisa vai diminuindo, até desaparecer. O mundo não é mais o mesmo, nós não somos mais os mesmos. Então, sonhar, sabe? Se você não começar a ter novos objetivos, se você não começar a pensar em coisas para o futuro, fazer planos, trazer o novo para a tua vida, como a Jussara leu no texto de Freud, e como o Viktor Frankl fez quando ele estava dentro do campo de concentração, a gente vai entrar em depressão. É o que acontece quando alguém se aposenta, por exemplo. Vamos pegar um exemplo bem simples. Todo mundo acha que a aposentadoria é um sonho, é o melhor momento da vida. Não é. Os índices mostram altos padrões, altos números de pessoas em depressão porque entraram na época da aposentadoria e perdem a identidade de si mesmo, do que faziam, dos colegas, enfim. Então, para a gente não entrar nesse processo, é importante sonhar. Sonhar, ter novos objetivos. A Jussara falou um pouco do luto, dos meus sonhos que foram interrompidos. Então, deixa eu criar novos sonhos que estão adequados para esse momento, que estão adequados com as novas ferramentas. Não tem outra forma, gente. Eu volto a falar do Viktor Frankl, porque a história de vida dele me toca profundamente. Alguém que passou uma experiência de perder todas as pessoas que amava dentro de um campo de concentração e conseguir manter o brilho no olho, conseguir manter a esperança, conseguir manter essa chama viva. E quando sair desse campo de concentração, conseguir produzir e fazer coisas boas, é alguém que tem muito o que dizer para a gente. E o que ele diz principalmente é isso. Sonhos, objetivos para o futuro, planos para o futuro, né? Abertura para o novo. É isso. E assim, né, Ana, as neurociências, elas sempre defendem muito o social como autoconhecimento, o social como transformação, o social como fatores protetores aí de psicopatologias, o social como saúde física, saúde mental, né? Sempre defendeu isso. E agora a gente se depara com uma situação. Eu me deparei com isso. Espera aí, eu sempre falei nas minhas aulas, nas minhas palestras, é o social, a gente tem que fortalecer, são as emoções. E agora a gente está vivendo um turbilhão de emoções. O social, que a gente estava acostumado, principalmente o brasileiro, de estar com aquele contato físico, né? Está prejudicado, mas aí, o que a gente pode fazer? E aí a Jussara traz isso também muito bem, né? E a Ana traz a questão do sonho. É exatamente isso, é o sonhar, é usar a tecnologia para fazer esse social, né? Deixa eu só comentar uma coisa, Andréa. Só abrindo parênteses nessa tua palavra do social, muitas pessoas que tenho recebido em terapia, elas estão com problemas psicológicos por causa do relacionamento com a família. As pessoas foram obrigadas a olhar para a sua família e a perceber os conflitos familiares. E aí eu queria só colocar um adendo na tua palavra, que é o social não é só o que está lá fora. Não! É hora da gente também acordar para os vínculos sociais internos.
é me dar melhor com meu pai, com a minha mãe, me dar melhor com meu companheiro, minha companheira, tentar conviver melhor com os meus filhos, aumentar o diálogo, aprender a ouvir, aprender a dar carinho, aprender a passar tempo em casa, que um tempo você está fazendo algo seu, mas em algum momento está todo mundo junto. Esse social a gente desaprendeu. E esse momento de pandemia está sendo um momento de reaprender, André, a conviver com a nossa família. Porque ela hoje está sendo, não sei se para vocês, Jussara, André, na clínica, mas na minha clínica, eu percebo que os conflitos familiares é o que estão trazendo muita gente para a clínica. Porque você passava o dia fora trabalhando na universidade, você minimizava os conflitos. E agora, por causa da obrigatoriedade de você estar dentro de casa, assistindo a aula na universidade dentro de casa, você está percebendo mais, ou você não pode evitar, os conflitos com a tua família. Então, esse social, só dando um parênteses aí na tua palavra, ele precisa de mais, porque o homem é um ser social, e não é só o social da festa, o social do vizinho e o social lá fora. É o social dentro da sua família, que é o que foi ignorado, relevado, e eu acredito que meio que empurrado com a barriga durante muito tempo. E a pandemia está obrigando a gente a rever isso, né? E é o social, quando eu falo social, é exatamente não esse social só externo, é o social interno. E, na verdade, a gente tem as duas coisas. A gente está tendo muitos conflitos familiares, inclusive feminicídio, violência doméstica, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos tendo pais que estão com mais tempo para se dedicarem aos seus filhos, que estão acompanhando melhor os seus filhos e que estão, inclusive, vendo as dificuldades dos seus filhos e que antes não viam, tá? Não tinham contato, não sabiam, na verdade, não conheciam, tá certo? Não viam. Então, quando eu falo social, é exatamente o social de todas as formas, é o se relacionar, seja com a família menor, com a família nuclear, seja com a família maior, seja com os amigos, seja com os parentes, né? Agora, muitas pessoas não estão podendo estar nem mesmo com sua família nuclear, porque estão trabalhando, porque estão na linha de frente, né? Os pais são idosos, de alto risco, então estão enfrentando isso. E como fazer esse social? Através da tecnologia, porque eles não podem nem sequer dar um abraço na família, porque está na linha de frente. Ou mesmo que não esteja, está trabalhando e tem risco que vai passar para eles, né? Então é o social. E aproveitar esse momento também. Aproveitar esse momento para conhecer o outro, para... Calma, gente, a gente está sob estresse mesmo. Calma, não vamos relevar isso. As brigas surgem, vamos se abraçar, vamos se unir, né? Se abraçar, assim, quem pode na família nuclear, quem não pode, o abraço virtual, tá certo? É nesse sentido, mas é a união, esse momento é a união. E eu sei que não é fácil, não está sendo fácil para ninguém, não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para a Jussara, não está sendo fácil para a Ana, para o Ravi, para ninguém, gente, para ninguém. Uns têm umas condições melhores, financeiras, outros têm mais dificuldades, mas não está sendo fácil para ninguém. É uma guerra, tá? E o que a gente faz nesse momento? É a união. União e compreensão, certo? Se a gente conseguir manter isso, que não é fácil, porque o nosso corpo, ele vai liberando uma série de coisas, a gente não consegue lidar, e não é só o corpo, não. O social fica prejudicado, tudo está prejudicado. Então, o que fazer é ter esperança, é sonhar, apesar das dificuldades, que muitas pessoas estão deixando de sonhar, infelizmente, né? E encarar mesmo, enfrentar, entrar com tudo. Na guerra a gente não faz assim, a gente não encara. Não é a luta pela vida? A gente tem que enfrentar, não tem jeito, não tem outra solução. Agora, enfrentar de forma aí, inventar, criar, né? Reabilitar, ver o que renovar, ver o que pode ser feito. Quantos restaurantes, né? Foram para o delivery, se reinventaram. Eu sei que tem coisas que não dá para reinventar. A área do turismo, por exemplo, está sofrendo muito, né? Todos nós estamos. Então, assim, mas fazer o que for possível. Projetos. Quantos projetos surgiu aí na universidade? Projetos que estão ajudando, que estão acolhendo. A Jussara trouxe esses projetos aí, tão importantes que é, né? Quantas pessoas foram solidárias, estão com um consumo mais consciente? Então, assim, o pessoal está se reinventando. E o brasileiro faz isso muito bem, né? Mas temos que ver esses conflitos também e não negar. Em nenhuma hipótese a gente está negando isso.
Mas entender, para mim, o primeiro passo é compreender o que está acontecendo. Compreendeu? Agora vamos às lutas com as ferramentas que nós temos. E muita união, para a gente ter esse suporte, né? O conflito psíquico é o que nos funda, né? Nós sempre estamos em conflito, né? E então vai ter mesmo. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui é que antes se falava muito na questão do virtual e dos celulares como veículos que se afastavam as pessoas na família, né? Era muito comum, você falou em restaurantes, chegar nos restaurantes, davam um celular para o bebê, para as crianças, e ficavam lá, né, para os adultos poderem ficar em paz. Os adolescentes, então, né, o tempo inteiro no celular e não se relacionavam com aqueles que estavam ao redor. Então, agora o celular está sendo usado, o WhatsApp, etc. e tal, outras redes sociais, para fazer o social, né, para fazer relações, para se comunicar mesmo, né, para interagir. E essa questão do sonho é muito importante, porque quando se fala em sonho, né, não é porque você vai ficar deitado com a perna para cima, sonhando, imaginando um mundo melhor. Não. Sonhar, como diz o grande poeta Mário Quintana, é acordar-se para dentro. Então, se você acorda para dentro, você acorda para a verdade do seu eu. Então, sonhar é acordar para você, para a sua verdade, para você como sujeito, e você como sujeito não existe sem o outro. Para começar, se alguém não tivesse lhe amparado, e você não tinha nem sobrevivido como espécie, né, como organismo biológico, não tinha nem sobrevivido. Então, a gente sempre está na rede, né? Antes de inventar as redes sociais, né, nós já estávamos nas redes, né, na troca social. Então, sonhar é isso, né? É fazer valer o seu desejo. Afinal, Freud diz que os sonhos são a realização disfarçada de desejos recalcados. Então, é isso, vamos à luta, né, por nossos desejos e ter esperança, que também não é ficar deitado esperando que as coisas melhorem, é ir à ação, esperar que as coisas melhorem, porque você está contribuindo para que as coisas melhorem. Então, se você pode contribuir ficando em casa, não aglomerando, já é uma parte no social que você está fazendo. Se você pode participar de projetos, se você pode ensinar, se você pode cuidar da sua casa, se você pode cuidar dos seus filhos, as mães estão descobrindo como é o papel das professoras, né, por causa do ensino virtual. Então, a gente escuta muito na clínica as mães enlouquecidas, que não sabem, né, como dar conta, como motivar as crianças a ficarem diante daquela tela. Então, cada um é que sabe da sua dor de existir, né? Cada um com seu problema, e todos juntos que vai passar, né? Isso, Jussara, e assim, são turbilhões de emoções, né? E tem horas que a gente não consegue mesmo, a gente não consegue lidar com a situação, a gente está tão abalado e existem algumas coisas que têm ajudado muito, né? O exercício físico não dá para fazer na rua, faz em casa, tem ajudado, né? Mas como é que eu vou fazer exercício físico? Tudo caindo na minha cabeça. Peraí, uma pessoa querida morreu. Isso vai te ajudar a solucionar, inclusive, tá? Vai te acalmar, né? Artes, coloca tudo no papel, desenha, rabisca, sabe? Artes ajuda até a expressão, você entender o que está acontecendo, aliviar, né? Esse copo que está tão cheio, essa mente que está repleta de emoções. Então, artes e exercício físico, além da terapia, para mim elas são fantásticas e têm ajudado muito a gente. André, a gente tem uma pergunta aqui no chat, que é como fazer esse social virtual com as crianças pequenas. Pronto. Querem começar? Não? Ana? Pessoal, é fantástico, porque chegaram para mim e falaram o seguinte: não dá para fazer terapia com criança pequena. Eu estou atendendo crianças com 5 anos, 7 anos de idade online. E está fantástico, fantástico. A gente começou como um teste, ou seja, eram pacientes meus, eu peguei também pessoas novas, mas eram pacientes meus que já tinham um vínculo, e isso facilitou, confesso que facilitou. E aí, durante a pandemia, a gente parou, porque eu também pensava isso. Não, com criança não dá para fazer. Então, eu mandava algumas dicasinhas de meditação, algumas atividades para ele ir fazendo, né?
interrompia o atendimento, né? E mandava só para ver se ele estava bem, a família estava bem, ok. O que aconteceu? O pai disse que ele estava muito ruim, a ansiedade estava muito alta, estava tendo problemas na escola. E aí? Aí eu falei para ele, olha, a gente não pode voltar presencial, mas se você quiser, a gente volta no virtual. Foi aquele momento que estava tudo fechado, até a shopping fechou, minha clínica no shopping não podia. Eu falei, a gente volta no virtual e faz um teste. Se funcionar, ótimo. Gente, a criança amou. Eu, quando voltou para o presencial, falei, vamos agora voltar para o presencial? Aí o pai falou, não, tá muito bom, ele está evoluindo muito bem. A gente faz joguinhos, a gente cria histórias, ele está criando jogos comigo, e é fantástico como, através dos jogos, ele expressa emoção. O que eu tenho criado de jogos nessa pandemia não é brincadeira, pessoal. Não é brincadeira. Então, são jogos tanto de avaliação quanto jogos de intervenção, e de maneira simples, né? Outro dia a gente estava fazendo um jogo do Star Wars. Fantástico, fantástico. Então, assim, dá sim com desenho. Agora, claro, não dá para brincar e eu nem tento. Eu fico sempre interagindo. Eu não brinco de longe, ele com os brinquedos dele lá, não. Eu não consigo fazer isso, não. Confesso para vocês. Então, a gente vai brincando aqui na tela do computador através dos jogos. Tá certo? Ele vai criando, ele vai respondendo, e assim vai. E eu tô me envolvendo, né? Porque eu sabia muito pouco de Star Wars, agora eu sei quase tudo aí de Star Wars, de tanto que eu me aprofundei. Então dá sim, dá para fazer, tá, pessoal? Dá para fazer muito bem. Eu também vou ler alguns apontamentos que foram feitos, né? A Maria Luísa Arca falou que amanhã vai fazer 1 ano que ela não chega perto nem abraça os avós dela. Se para ela é difícil, imagina para crianças, né? Ela colocou. Muitos elogios, como o da Priscila Araújo, da Yara, falando que a palestra estava maravilhosa, incrível. A Sara falou que é um momento muito conturbado, esse período de pandemia, ainda mais no lockdown, com divergências de opiniões e atitudes. A Fabiana Maia também trouxe que só podemos sair com a força do coletivo, como vocês já bem apontaram, né? E eu vou deixar aberto esse espaço também para as considerações finais de vocês, para se vocês quiserem fazer uma propaganda de vocês também nesse momento, tá? Para a gente poder encerrar esse momento também, já que as perguntas, vocês conseguiram responder já a maioria das perguntas naquele apontamento da Andréa no começo. Jussara, Ana. Ravi, isso que a Andréa estava falando de atendimento de criança, né? Eu tenho acompanhado principalmente na supervisão aqui no SPA, né, na AME, e realmente tem casos que não vingaram, que aí acabou desistindo, mas tem casos que avançaram muito, né, com o atendimento virtual, principalmente por conta da transferência e da contra-transferência de quem estava atendendo, que percebeu suas resistências no presencial e pôde, através do online, evoluir muito mais essas análises de criança. E, de um modo geral, também a gente percebe que no atendimento online, uma intensificação das análises, por causa de tudo isso que está acontecendo, por causa dessa proximidade da morte. Então, flui mais a associação livre e acelera um pouco o processo, a gente vê isso. E uma fala que o Davi falou, que me chamou a atenção, foi sobre as divergências agora, sobre o lockdown. É exatamente o que eu coloquei, o imperativo da vida e o imperativo econômico, sempre vai gerar divergência. Uns estão, de um lado, do imperativo da vida, achando que o lockdown é o que pode se fazer agora por causa do colapso dos atendimentos, e o colapso hospitalar não é só para quem está com Covid, as pessoas continuam tendo apendicite, as pessoas precisam ter bebês, você sai na rua e tem um acidente, você precisa ir para o hospital, você quebra a perna, você precisa. Então, é isso tudo que gera o colapso. Então, ficar em casa não é só para não ser contaminado e ser internado por Covid, mas porque todo o sistema de saúde precisa continuar funcionando. Quem está com câncer precisa continuar com seu tratamento, precisa fazer sua cirurgia. Então, quanto menos, né, gente nos hospitais com Covid, não vai haver colapso, né, desse sistema de saúde. E também tem as pessoas do imperativo econômico, né, que são contra o lockdown, porque realmente, né, tem pessoas que estão com muita dificuldade, os artistas, né, os restaurantes,
o pessoal de eventos, o pessoal do comércio, muitas pessoas passando por sérias dificuldades por causa do lockdown. Mas, gente, divergência é sempre bom, faz parte do conflito psíquico, né? É sempre bom ter divergência, é sempre bom a gente debater as diferenças e a gente aprender a escutar o outro lado, né? E ver onde é que a gente tem que ceder, onde é que a gente tem que avançar. É isso que faz, né? É isso que faz o processo civilizatório, são as divergências. Se fosse todo mundo pensasse igual, era muito sem graça, né? A gente ia cair no tédio. Então, essas diferenças são muito importantes. É isso, né, que eu queria dizer. Eu vou fazer esse pequeno comentário. Mais uma vez, agradecer o convite. Adorei estar aqui com vocês, a Andréa, a Ravi, a Ana e o respeitável público, né? Foi ótimo para cá, quem contribuiu, porque veio, e quem contribuiu porque fez perguntas, comentários no chat. Isso é muito legal, esse intercâmbio. Ana? Eu queria falar de arte, né? Eu sou artista plástica, já fiz exposições e trabalho na clínica, trabalhava, né? Porque agora está tudo online, às vezes com arte terapia. Porque algumas pessoas... Ana, só um minuto, deixa eu interromper. É uma excelente atriz também. Eu lembro do teatro na sua aula, professora Jussara. Excelente atriz, é uma atriz sensacional. Não, essa eu não conhecia, não. Essa eu conhecia. A professora Jussara me fez fazer um teatro nos trabalhos que ela fez. Eu fui a Miss Lucy nos casos de Freud. Então, assim, me descobri como artista de teatro na aula da professora Jussara, entendeu? Ei, tem videozinho? Tem para depois compartilhar? Maravilhoso! Os alunos pensaram que era mesmo, né? Olha, eu conheci o lado artístico da Ana para pintura, artes plásticas, mas eu não conhecia esse lado do teatro, não. Nem eu conhecia, Andréa. Foi algo que surgiu na aula da professora Jussara. Próxima semana do Cérebro presencial, Ana, você vai ser a artista principal, tá certo? No teatro. A gente sempre faz o teatro para as crianças e para os estudantes. Você vai ser a artista principal. Não. Tem que me preparar psicologicamente para isso. Eu queria falar da arte porque algumas pessoas acham que para fazer arte-terapia precisa saber desenhar, precisa saber pintar. Algumas pessoas têm dificuldade em colocar na linguagem, em falar do que elas estão sentindo. E, gente, a música, a tinta, o pintar, o desenhar, o riscar, o moldar alguma coisa, entendeu? O artesanato, o costurar, criar algo, tudo que é criação e que é feito manualmente, a gente está mexendo com uma outra área do cérebro que traz muito conforto, porque você alivia um pouco o córtex cerebral. Então, a arte, ela é maravilhosa. Eu lembro que eu eu fiz parte da Uniarte, a palestra anterior que teve o Siddhartha, né? O Siddhartha organizava a Uniarte, eu fiz parte da Uniarte, da Unifor, onde a gente tentava justamente estimular e mostrar os artistas que existiam lá dentro da universidade, como divulgar isso. E eu queria deixar essa palavra para você não se inibir, porque algumas pessoas nem querem, não, eu não sei desenhar, não, eu sou péssima em pintura, não, eu sou horrível. Não, você não precisa mostrar para ninguém, apenas se permita usar algo manual, algo que seja criativo e artístico, que combine com você, para você expressar os seus sentimentos para você mesmo. Você vai ter grandes descobertas, né? Para mim, eu vou dar um depoimento pessoal, eu tenho pintado mais que nunca, porque para mim está sendo uma ferramenta fantástica para controlar a ansiedade, né? Então, assim como vocês, como as pessoas que estão ouvindo a gente, eu também estou no meio desse mundo, eu também estou sentindo todos esses efeitos e para mim está sendo delicioso. Assim. Para mim, quando eu pego no pincel, o meu cérebro ele dá um off e eu entro em outro mundo de relaxamento. E é esse convite que eu quero deixar para quem está nos assistindo, né?
descobrir algo que pode ser costurar, bordar, crochê, pintar, música, tocada, o que for, que traz essa leveza para você. Ai, Ana, eu faço crochê, sabia? Adoro, é bom demais. Tá vendo? Outra artista, olha aí. Fazer crochê, né? É muito legal fazer crochê. Adoro. Não relaxa. Você treina a sua atenção flutuante, né? Você não está pensando em nada e tudo ao mesmo tempo e concentrado em contar. É muito legal. E assim, você vê um novelo se transformar naquela renda, é lindo demais. E a Andréia é escritora. A Andréia tem que aproveitar a pandemia para escrever outros livros, tia Andréia, entendeu? Olha, de criatividade, escrita criativa. Estamos esperando ansiosamente os novos livros da Andréia. Eu estou trabalhando o esporte em casa, né, para aliviar um pouquinho desse mental, porque são muitas aulas, muita coisa fazendo já o intelectual, então tem que trabalhar um pouco o físico, né, para relaxar. Mas já vai sair outro livro infantil, né? Eu gosto de escrever livros infantis, eu sou fascinada por isso, né? E, assim, as crianças, elas têm aprendido muito com a música e o ser humano, de forma geral, com essa pandemia, tem descoberto grandes habilidades, né? As suas inteligências múltiplas são fantásticas, né? Por exemplo, teve uma criança que ela conseguiu tirar de ouvido a música do Coldplay, sabe? Nunca tinha tocado num teclado. E foi fantástico, e era uma criança que estava muito ansiosa, que estava muito irritada com a pandemia, porque ela é muito social, gosta muito de ir para a escola e tudo, e isso ajudou bastante, né? Então, é fantástico, pessoal. Eu só tenho a agradecer a vocês, né? Jussara, Ana, por todo o carinho, por mais uma mesa, tá? Tô com saudade de vocês, não vejo a hora dessa pandemia acabar para dar um abraço em vocês, tá certo? Agradeço muito o pessoal que está nos assistindo, que acompanha toda a trajetória do Sinapse, que tem contribuído com a gente, essa equipe maravilhosa, que, gente, os meninos estão fantásticos, vocês não têm noção do que esses meninos estão fazendo, é algo, assim, extraordinário, tá? Eu só tenho a agradecer com muito carinho. E a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é esperança, gente, esperança, isso realmente vai passar. Tá difícil, não vamos negar, tá difícil mesmo para todos nós, né? Eu não ouço uma pessoa dizendo não, mas esperança, e vamos mesmo lutar pela gente, lutar pelos outros, tá certo? Esperança, vai dar certo, tudo isso vai passar, daqui a pouco a gente vai estar se abraçando, né? E é isso, tá bom? E nunca deixem de sonhar, nunca. O sonho é o que nos motiva, é que nos ajuda a realizar. É a gente sair da teoria e colocar no papel. E sonhe alto mesmo. Aí você vai conseguindo metas por metas, né? Muitas pessoas não sonham com medo de se frustrar. Se lancem, no que é possível, se lancem. Tá certo? Claro, com o pé no chão. Também não vamos ficar voando, né? Assim, só o pé no chão, mas se permitam a liberdade, o voar no sentido bom, né? Tá bom? Esperança, pessoal. Ó, um grande abraço virtual para todos vocês, tá certo? Muito carinho mesmo, tá? Todo o pessoal que está nos assistindo, né? Que está nos vendo, que está compartilhando conosco as experiências de vocês. E é isso. Um beijão. E queria deixar uma mensagem aqui. 3h30, vamos estar eu e Ana Patrícia nos Pequenos Neurocientistas. Jussara, se quiser prestigiar, está super convidada, entre com a gente lá na mesa também. A gente vai estar falando dos mitos das neurociências e vai ter uma apresentação inicial com o neurocientista Theo. Ele tem muitas a nos dizer. Pessoal, tá fantástico esse videozinho das crianças. Não percam o neurocientista Theo, tá bom? Não poderia deixar de faltar a participação das crianças, senão não seria a Semana do Cérebro, tá certo? Muito carinho. A gente encerra por essa manhã. Esperamos vocês 3h30 nos Pequenos Neurocientistas. Ravi? Eu vou só reforçar, né? 3h30, a mesa com a Andréa e com a Ana. Acredito que vai vir mais gente também, né? Vou ver se consigo aparecer também. E, pessoal,
Quem tiver interesse na mesa, é só entrar no horário no canal do YouTube, você já tem um canal, para não ter que ficar perguntando link e tudo mais. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho que tem, para vocês receberem a notificação que a gente está ao vivo. E entrem no canal durante o horário, que lá vai ter o evento ao vivo, tá? Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, Andréa, Jussara e Ana, por essa mesa incrível que só tem elogios. E vamos fazer esse intervalinho aqui do almoço, né? Sim, Tchau, bem tchau, lembrado, pessoal. Ravi, vai ter a Gabi, vai ter a Bruna e vai ter também com a gente o Nilson. Isso mesmo. Obrigado, viu, pessoal? Beijo para vocês. Tchau, tchau.